Bom dia a todos, todas. Como disse o Gabriel, eu trabalhei, sou aposentado hoje. Ok. Estou aposentado da Câmara dos Deputados e há já quase praticamente 5 anos venho colaborando com o SINDAG em Brasília. Isso foi uma iniciativa, em algum momento, em função dos problemas que vinham emergindo relacionados aos projetos de lei contrários à aviação. O SINDAG precisou organizar algum trabalho de acompanhamento legislativo, e eu que não sou da aviação agrícola, não fui piloto, nem atuei na aviação agrícola, tenho um irmão que atuou sempre na aviação agrícola. Eu acabei vindo a ajudar o SINDAG nesta área, tá? Vocês vão ver que é uma área uma área que tem trazido uma preocupação bastante grande ao SINDAG por conta das muitas variadas propostas que vêm tentar restringir ou proibir a aviação agrícola no Brasil. E a nossa preocupação é que, uma vez transformado em lei, nós teremos uma situação inelutável, impossível ou quase impossível de reverter. Então nós estamos tentando, acompanhando sempre, para organizar a defesa do setor junto ao Legislativo Federal e agora também estadual e municipal, mas para fazer uma defesa organizada para não permitir que prosperem essas propostas, essas ideias, tá? Aqui nós temos aqui a famosa Praça dos Três Poderes em Brasília. São os três poderes e eles funcionam de forma harmônica, ou devem funcionar, pelo menos na teoria e na Constituição, de forma harmônica. O Executivo, o Palácio do Planalto, o Judiciário, onde está o Supremo Tribunal Federal, e o Congresso Nacional. O equilíbrio entre essas três forças é que define as normas, as leis e as diretrizes maiores para a sociedade brasileira. E é fundamental que nós temos no Congresso a geração das leis, fundamentalmente a geração das leis, e nos demais a divisão do poder equilibrado. E vamos começar pelo entendimento da questão da legislação. As normas federais, a grande norma federal é a Constituição, é ela que dá toda a base normativa brasileira, né? As leis que são sempre aprovadas pelo Congresso Nacional, todas as leis são aprovadas pelo Congresso Nacional. No caso, medidas provisórias, elas são editadas pelo Presidente da República, mas, de qualquer maneira, elas passam e são aprovadas ou rejeitadas pelo Congresso Nacional. Os decretos que são baixados pelo Presidente da República são atos normativos que operacionalizam a lei, dão alguns detalhes maiores e as atribuições dentro do Poder Executivo que o presidente define. O decreto é presidencial, e ele exerce a sua definição sobre os órgãos públicos e sobre os órgãos e setores privados que submetem a uma determinada lei. As portarias que detalham mais as normas decorrentes de um decreto, como operacionalizar, instruções normativas também baixadas pelos ministérios. Então, seguindo a Constituição, que foi editada, né,
elaborada por um poder constituinte, as leis são elaboradas, aprovadas pelo Congresso Nacional e pelo Presidente da República, que as sanciona ou veta, e depois o Executivo é que faz a sua normatização em diferentes graus de normas, de decreto, portaria e instrução normativa. Apontando aqui algumas limitações dessas normas. Primeiro, obviamente, as leis devem obedecer à Constituição. A lei que contrariar a Constituição, ela é suscetível de uma apreciação pelo Poder Judiciário, pelo Supremo Tribunal, no caso, para identificar se é ou não constitucional. Os decretos, obviamente, são regulamentadores das leis, eles devem obedecer, eles não podem prever nada além do que a lei prevê, do que a lei autoriza. E aqui entra uma outra observação importante, que é a iniciativa dos projetos de lei. Às vezes é comum a gente receber uma demanda, uma solicitação: vamos fazer uma lei que diga que o Ministério da Agricultura vai fazer isto ou aquilo, daquela ou daquela forma. Existe uma coisa chamada vício de iniciativa. Um parlamentar não pode propor, quer dizer, pode propor, mas o projeto não prospera, uma lei que dê atribuições ao Poder Executivo, que defina a estrutura, que defina que o Ministério tal deve fazer isto ou aquilo. A iniciativa não pode ser do parlamentar, essa iniciativa tem que ser do Presidente da República. Aquilo que envolve o Poder Executivo deve ser, a iniciativa desse projeto deve-se, e assim como questões orçamentárias também, deve ser de iniciativa exclusiva do Presidente da República, e isso está na Constituição. Isso limita bastante a nossa vontade de fazer projetos mais favoráveis, vamos dizer, no nosso caso, a aviação agrícola, projetos que envolvam atribuições do órgão do Poder Executivo. É muito difícil, e o Gabriel comentou aqui, que quanto mais estuda, menos entende. Realmente, para entender o processo legislativo é alguma coisa muito complexa, porque ele é cheio de exceções, de possibilidades, de alteração, de atalhos. Mas vamos passar rapidamente o que seria um roteiro típico de um projeto de lei. Primeiro, a elaboração do projeto de lei e a apresentação ao Congresso Nacional pode ser feita, segundo a Constituição, por pode ser de várias origens do projeto. De parlamentar, ou seja, um deputado ou um senador podem elaborar um projeto de lei, pode apresentar ao Congresso Nacional para que tramite, que avalie, aprecie se vira ou não lei. O Presidente da República, o Supremo Tribunal, os demais tribunais superiores, a Procuradoria-Geral da República e projetos de iniciativa popular também podem ser apresentados. Posteriormente, ele tramita nas comissões técnicas. Se vem de fora do Congresso, ele inicia sempre pela Câmara. Se ele pode iniciar pelo Senado, se for de autoria de um senador, ou pela Câmara, se for de autoria de um deputado. E se vier de fora, do Presidente da República, dos tribunais, ele inicia sempre na Câmara dos Deputados. Tramita nas comissões técnicas, então lá tem uma comissão de agricultura que sempre analisa o projeto de lei relativo à aviação agrícola, por exemplo. Tramita eventualmente na comissão do meio ambiente, posteriormente, às vezes, na comissão do trabalho. Então, são mais de 20 comissões, e normalmente, se tem uma implicação orçamentária, tramita pela Comissão de Finanças e Tributação e sempre pela Comissão de Constituição e Justiça.
E em cada comissão dessas é nomeado um relator, que é a pessoa que faz o parecer e que indica à comissão se o projeto deve ser aprovado, se deve ser rejeitado, se deve ser modificado, emendado, e a comissão é que vota e aprova ou não o projeto. E o projeto, em geral, quer dizer, prevê-se que vá a plenário. Hoje tem muitas exceções, há muitos projetos que não vão mais a plenário, as comissões todas concordando da mesma forma, ele considera-se aprovado no nosso exemplo aqui na Câmara dos Deputados. Mas ele pode, se houver recurso ou determinados tipos de projeto, ainda há uma votação final em plenário, no plenário da Câmara. E, posteriormente, ele vai para outra casa. Se ele entrou pelo Senado, ele segue toda aquela tramitação anterior e vai depois para a Câmara. Se ele começou na Câmara, que a maioria começa pela Câmara, ele vai ao Senado, obrigatoriamente. Não há nenhum projeto que transforme-se em lei sem passar pelas duas casas legislativas. Tramita também na segunda casa, nas comissões técnicas, com relatores que dão parecer, vai ao plenário, de um modo geral, e se for modificado na segunda casa, ele retorna à casa original para apreciar aquela modificação sugerida pela chamada casa revisora. Eu mostro isso apresento isso para mostrar a tramitação, quer dizer, o longo caminho que ele tem e onde nós vamos ver onde é possível nós buscarmos alterações que nos favoreçam. Ainda depois da tramitação, uma vez aprovado no Congresso Nacional, ele passa à Presidência da República, ele é encaminhado para a sanção ou veto. Antes disso, antes dessa última operação de sanção ou veto, ele ainda é analisado, o projeto de lei aí já aprovado pelo Congresso, ele é analisado pelos ministérios. Então, um assunto que envolva aviação agrícola, por exemplo, passará pelo Ministério da Agricultura, que dará um parecer ao Presidente da República para que ele aprove o projeto ou para que ele vete o projeto, ou seja, transforme em lei ou não. Aí vai a sanção. A Casa Civil também tem um papel importante nesse momento, porque ela faz a última análise, inclusive a análise jurídica, para então o presidente sancionar, transformar aquele projeto numa lei ou vetá-lo. E se ele for vetado, ele é analisado de novo pelo Congresso Nacional para apreciar o veto, e aí, com um quórum qualificado, o Congresso pode derrubar o veto do presidente e então transformar em lei, a revelia, vamos dizer, do presidente, transformar em lei aquele projeto. O que nós temos ao longo da tramitação do projeto? Se nós temos um projeto, temos muitas pressões sobre ele. E aqui nós vamos falar sobre ação sobre a elaboração de um projeto de lei. E isso tem sido importante no nosso caso da aviação agrícola. São várias fontes de pressão, né, de busca de interferência, de manifestação de interesse sobre um projeto de lei. Os partidos políticos, obviamente, têm seus posicionamentos em relação ao projeto de lei, então os relatores são influenciados pela sua vinculação partidária, e os votos dos deputados, seja nas comissões, seja no projeto, também, de um modo geral, seguem a orientação partidária, embora não obrigatoriamente. As ONGs, elas atuam muito junto aos relatores, às comissões, durante todo o processo de tramitação. O chamado mercado, que é uma figura intangível, uma figura invisível, mas é considerado também uma fonte de pressão. As igrejas, conforme o tipo de projeto, conforme a natureza do projeto, as igrejas
tendem a atuar também. A imprensa, obviamente, que tem uma influência muito grande. As frentes parlamentares têm uma grande influência. Aqui nós hoje temos um grande aliado, o setor da aviação agrícola tem um grande aliado na Frente Parlamentar da Agricultura, que é a primeira e a mais importante das frentes. Tem um número muito grande de parlamentares, e não só um número grande, mas muito atuante, muito dinâmica, muito ativa, pressiona muito, define posicionamentos. As frentes, então, são outra força. Há também a intangível, a chamada opinião pública, que a gente diz o público que é isso, porque aqui não se tem uma aferição total se o público quer ou não, a não ser em votações e plebiscitos, mas isso influencia também as associações, a Sociedade Brasileira de Progresso da Ciência, a Sociedade Brasileira disso ou daquilo, elas influenciam também, se manifestam, as corporações, o sistema sindical, o SINDAG está aqui, né? Os financiadores de campanha. Até as eleições passadas, as empresas podiam financiar legalmente os candidatos, e depois muitas vezes cobravam isso aí na hora do voto. Quer dizer, se um projeto de lei prejudicava a empresa ou o setor, eles diziam: vamos lá, vota conosco, nos ajuda e tal. Os órgãos públicos também fazem pressão, os ministérios, as agências. Então, há todo um conjunto, um elenco enorme de entidades e de pessoas que influenciam, e os relatores e os deputados, ao definirem os seus votos, levam em conta isso. Aceitam ou não a pressão, submetem ou não a pressão, votam de acordo com as pressões ou não, mas eles ouvem e são muito influenciados pelas pressões da sociedade, o que é parte do processo democrático, né? Aí nós tentamos identificar onde a gente pode intervir no sentido de tornar os projetos que tramitam mais favoráveis a nós, ou que não prosperem. Por um lado, há uma possibilidade de interferir no órgão de origem durante a elaboração do anteprojeto. Então, se um ministério vai fazer algum projeto de lei que tem implicação com a aviação agrícola, e a gente consegue o diálogo com o ministério ou com o órgão que está elaborando, a gente já pode, no nascedouro, já orientar, já dar informações, esclarecimentos, no sentido de fazer com que os projetos saiam favoráveis à aviação agrícola e não contrários, né? Depois, aqui sim, aquela pressão, aquela função de orientação aos parlamentares, nas comissões, na Câmara e no Senado, nas comissões de mérito, a propor emendas ou conversar com os relatores, mostrar que o projeto, se aprovado, vai prejudicar a agricultura, porque a aviação agrícola não vai existir mais, ou vai ter tal ou qual restrição, né? Ou, ao contrário, mostrar ao relator que é importante que ele aprove o projeto, e mostrar aos deputados e senadores que é importante que eles aprovem o projeto por isso ou por aquilo. Na Comissão de Constituição e Justiça ainda, porque aí envolve apenas aspectos constitucionais, não mais técnicos, não mais de importância do setor, e no plenário, junto a todos os deputados, para que a votação esteja de acordo, né, com os interesses do setor. E ainda tem, é mais difícil, mais trabalhoso e mais difícil, na fase final, se o projeto não nos interessa, ou ao contrário, se ele nos interessa, queremos que seja aprovado, e que haja reações contrárias de algum setor, mas há uma possibilidade de interferir lá nos ministérios, para que os pareceres finais dos ministérios acerca do projeto atendam às necessidades do setor, né? Para que na Casa Civil também se então encaminhe ou o veto, se nos interessa, ou o não veto, se nos interessa, sim. Então, o
o grande campo de atuação está aqui no Legislativo. Há condição de se trabalhar aqui e aqui, mas mais difíceis. Aqui porque muitas vezes essa geração, essa criação de um projeto de lei é mais restrita, mais fechada, mais sigilosa. Mas onde há possibilidade, ocasionalmente se consegue. E aqui também já é mais difícil o acesso, aqui já está mais decantada toda a discussão em torno do assunto, é mais complicado. O grande campo está aqui, embora tenha essas três possibilidades. Formas de intervenção, né? O essencial é que a gente esteja permanentemente monitorando o processo, se possível desde a sua elaboração, e durante a tramitação e até a transformação em lei. É fundamental que o setor esteja monitorando, e vocês vão ver que não é um projeto, não são dois nem três, são muitos projetos, são muitos interesses envolvidos nessa questão, e o essencial é que nós possamos acompanhar em todo momento para intervir onde for possível, seja com diálogo com os parlamentares e líderes partidários. Isso é algo que deve ser feito sempre, é uma forma de intervir, de mostrar lá, chegar lá e mostrar: olha, esse projeto não é bom por isso isso vai trazer tal e qual prejuízo para a aviação agrícola, como decorrência vai trazer tal e qual problema para o setor do agronegócio. Há como se mostrar tecnicamente, com dados, com informações técnicas, a inviabilidade ou a razão maior para não se aprovar um determinado projeto. O diálogo com relatores é algo fundamental. Às vezes até é possível se estimular algum parlamentar a ser ele o relator de uma matéria. O relator não é o que decide, mas ele tem um peso fundamental, porque o voto dele é que vai orientar, ele vai ter que ser derrubado, o voto dele, em relação ao projeto pelos pares dele na comissão ou no plenário, né? Temos trabalhado muito nisso. Eu acho que é importante o setor estar alerta, a necessidade de dados, de estudos, documentos que demonstrem as virtudes do setor da aviação agrícola, né? O parlamentar que vai nos apoiar, ele tem que estar, é importante para a argumentação dele, é importante ele ter dados que deem sustentação aos argumentos, dados técnicos, informações técnicas que deem sustentação aos argumentos que ele vai defender. E a participação em audiências públicas também, isso é algo que tem sido feito, é importante, porque leva a palavra, leva as informações do setor da aviação agrícola ao público, às demais entidades e aos parlamentares. O que temos feito lá? Nós hoje estamos em dupla, trabalhando lá nessa área. Eu estou me afastando da área que vinha fazendo já há mais tempo, e então nas ações dentro da Câmara, dentro do Senado, já tem um outro colega que está levando à frente essas atividades. Ele tem uma equipe, tem um escritório de assessoria, e eles estão fazendo um acompanhamento dos projetos no Legislativo, e eu tenho ficado então mais na retaguarda, seja para montar as estratégias de ação, e seja para elaborar, principalmente elaborar documentos, projetos e pareceres e emendas, etc. Vou passar muito rapidamente, mas tudo bom. O que se fez, por exemplo, em audiências públicas, nós, desde 2015, já na discussão da lei do aeronauta, onde o SINDAG teve uma participação importante, muito importante mesmo, para a definição dos termos da lei e
do tratamento da aviação agrícola dentro da lei do aeronáutico, e houve uma participação em audiência pública lá em 2015, numa medida provisória de combate à dengue também houve outra participação, teve outra em medida provisória, o SINDAG foi convidado a participar de uma que discutia a abertura da societária para o capital estrangeiro, não tinha muito a ver com a aviação agrícola, mas convidados estivemos lá, o PAIN no caso. No Senado, a Comissão de Agricultura do Senado, outra audiência pública sobre combate à dengue. O Júlio e o Cristofoletti, o Júlio e o Cristofoletti estiveram lá em 2016, na Comissão de Agricultura da Câmara, em que se discutiu esse Sistema Nacional de Defesa Agropecuária, que tem a ver com a nova lei dos agrotóxicos. O Alexandre, o diretor Alexandre, participou, isso já no ano passado, e mais recentemente, uma também na Comissão de Agricultura da Câmara, que tratou da questão da fiscalização do IBAMA, com a participação do ministro do Meio Ambiente. O doutor Ricardo participou no ano passado. Fizemos intervenções em muitas das proposições que passaram aí, na medida provisória, aí foi aquela audiência pública, outra. Aqui, apoio à elaboração de pareceres, nós tivemos em vários projetos de lei, de alguma forma atuando, ou assessorando o relator, ou propondo uma nova redação, propondo emendas, mais ainda outros projetos também na mesma ordem. E aqui, por exemplo, chegamos a fazer um trabalho maior nesse projeto, que é um projeto de proibição que tramita no Senado Federal. O relator era do Mato Grosso e o senador relator era do Mato Grosso. Nós fizemos aí, foi o Napoleão que organizou isso, o nosso outro colega que trabalha, que assessora o SINDAG nessa área. Fizemos uma reunião, promoveu-se uma reunião com o senador lá no Mato Grosso, nas bases dele, e isso é importante, porque é diferente um contato do assessor com o deputado, o senador, e outra são os empresários do Estado reunirem com o senador e dizer: olha, esse projeto não é bom por isso, por aquilo, esse projeto vai prejudicar, e ele, para que ele se convença. Então, se fez a reunião com ele, conseguimos, a partir daí, a rejeição do projeto. É um projeto de proibição total da aviação agrícola, da aplicação de agrotóxicos, no caso, e conseguimos a rejeição na comissão do Meio Ambiente, que foi uma vitória inédita, porque na Comissão do Meio Ambiente, normalmente, nós perdemos as votações, né? E outras ações também de âmbito legislativo, né? Um diálogo permanente com os parlamentares. O que a gente tem feito? Toda vez que o presidente, o Júlio, o Gabriel, o Kiko, quando vão a Brasília, a gente organiza um contato deles, um dia ou uma tarde, para ficar no Congresso para conversar com o deputado. Vão lá fazer uma visita ao deputado, vão dizer ao senador, vão dizer, ou se tem um problema de um projeto específico, vão explicar a ele a questão, ou então vão fazer uma visita de cortesia e mostrar os problemas e os avanços da aviação agrícola, como é que está o setor, porque o parlamentar precisa destas informações. Aquela coisa que nossos avós já diziam: quem não é visto não é lembrado. Então, se você não estiver com eles vão tratar, eles recebem pressão e demandas de N setores, né? Se não tiver aviação agrícola lá, ele vai dizer: bom, o pessoal da aviação está muito bem, eu não preciso nem pensar no assunto, vai trabalhar sobre outros assuntos. Então, a gente sempre faz um diálogo permanente, tenta buscar uma continuidade no diálogo. Fizemos foi um ponto importante também, o ano passado,
uma apresentação no almoço da Frente Parlamentar da Agricultura. A Frente Parlamentar, eu já disse, ela é muito forte, ela tem, às vezes blefa até mais, ela diz que manda e tal, mas realmente ela tem uma força enorme, uma capacidade enorme de articulação, e eles são muito competentes, muito organizados. É a primeira frente que se organizou. Hoje ela tem uma casa lá em Brasília, própria para reuniões, toda terça-feira, tradicional já um almoço da Frente Parlamentar, os deputados vão a esse almoço, lá eles discutem as pautas, definem a posição da frente em relação a um determinado projeto, vamos rejeitar esse projeto, vamos tratar de aprovar, ou vamos atrasar o processo, que seja, definem as estratégias e chamam ministros, autoridades para fazerem exposições lá sobre as diferentes áreas. E nós conseguimos isto no ano passado. O Júlio foi lá num almoço, levou uma apresentação, mostrou o que é a aviação agrícola, foi parte das comemorações dos 70 anos da aviação agrícola, mostrou o que é a aviação, qual a importância do setor, quais os grandes problemas que afligem o setor, né, para buscar mais apoio nesta área parlamentar. Fizemos no mesmo dia, fizemos também, acho que foi um grande evento que o SINDAG promoveu, foi um jantar comemorativo de 70 anos, que nós fizemos lá em Brasília, na noite dessa apresentação, e tivemos uma presença maciça de deputados e senadores da área agrícola, e que também se teve a oportunidade de fazer uma aproximação maior com os parlamentares, mostrar as questões da aviação agrícola. E também aí fora do legislativo, mas com conexões, a gente participa sempre de duas comissões dentro do Ministério da Agricultura, a Comissão Especial de Assuntos da Aviação Agrícola, cujo coordenador é o Dr. Pacheco, aqui presente, onde, com a presença de IBAMA, ANAC, e Ministério do Trabalho, Anvisa, se faz uma discussão dos temas da aviação agrícola. É uma comissão instituída por decreto, lá desde a constituição da legislação da aviação agrícola, e que é a oportunidade de tratar com vários órgãos que normatizam de alguma forma a aviação agrícola, tratar dos assuntos. E se faz normalmente, faz em 2 reuniões por ano, normalmente. E a Câmara de Insumos, recentemente, a partir do ano passado, essa Câmara de Insumos, o Ministério tem um conjunto de câmaras de temáticas e setoriais que reúne, que é o fórum pelo qual formalmente o setor privado faz a interlocução com o Ministério da Agricultura. Então, no caso da Câmara de Insumos, estão presentes todos os grandes produtores, a Associação Nacional de Adubos, a Associação Abrasen, a Associação Brasileira de Sementes, então o setor de sementes, setores de defensivos, adubos, etc., máquinas, estão todos lá, e essas associações apresentam ali, definem ali as demandas do setor, os problemas que estão afligindo o setor, e esses assuntos sobem diretamente das câmaras para o ministro. E nós fomos admitidos na Câmara de Insumos desde o ano passado, então fomos lá desde o ano, já 2 reuniões que participamos, o Júlio foi a primeira, já a terceira, já 3 reuniões que se participa. Então também leva a esses setores importantes do agronegócio, leva a mensagem da aviação agrícola e busca parcerias para atuação. O que se espera dos operadores, né, da aviação agrícola neste campo, né? Primeiro, uma coisa que a gente vem sempre pedindo desde o início é que, na medida em que vocês façam contato, que o setor faça contato com parlamentares, indique parlamentar, nós temos um cadastro de parlamentares, temos um cadastro de parlamentares que são procurados por nós lá em Brasília, para os assuntos da aviação agrícola, obviamente,
Então, na medida em que tiver uma aproximação, algum tipo de... Eu tenho um caso assim, teve um empresário que o deputado tinha uma... São coisas assim que as circunstâncias favorecem a aproximação. O deputado tinha uma fazenda próxima à base de um operador, de um empresário agrícola. E o deputado usava, para ir a essa fazenda dele, usava a pista do empresário. Então tinha um relacionamento lá, porque ele usava a pista de favor e tal. E um dia esse deputado foi relator de um projeto que nos interessava. Bom, então essa aproximação, essa relação pessoal, né, já favoreceu, não quer dizer que por isso o deputado votou contra ou a favor, ou atendeu ou não, mas simplesmente favoreceu o diálogo. Quer dizer, o deputado já sabia quem era o fulano, que era tal. Esse tipo de relação, isso aí é importante para compor um quadro de acompanhamento parlamentar. Ação política, eu volto a dizer aqui, o contato com os parlamentares, eu compreendo, a gente entende perfeitamente que, assim como o pesquisador, por exemplo, doutor Paulo, ou o empresário de aviação que estão lá voando, não tem contato e não tem nem necessidade, não precisam, e muitas vezes não gostam do contato parlamentar, acho que deve ficar longe, né? Mas é importante, porque quando chegar numa hora em que precisa um contato, um parecer, mostrar que o projeto não interessa e é prejudicial, ele vai prejudicar a agricultura, tem que levar dados, levar informação. É muito melhor que isso seja feito na base do deputado, nas bases eleitorais do deputado. Ele ouve muito melhor um empresário da sua base do que o Araújo lá em Brasília, o Araújo ou o Napoleão, né? Que chega lá, o Napoleão é um assessor que vai lá conversar com ele, é mais um assessor, ele recebe dezenas de assessores, né? Agora, e aquele assessor não vota para ele, é importante, ele reconhece muitas vezes a importância, mas não é a mesma coisa que um empresário que tem família, que vota naquele estado e que tem empregados e que tem influência nas regiões. Se ele pode agradar, se ele pode ser aliado desse empresário, é melhor, e esse empresário ser aliado dele é muito melhor do que um simples contato de assessoria. Então a gente sempre, isso foi uma coisa que a gente marcou com o SINDAG de pronto, de cara, né? A ação da assessoria é uma ação facilitadora, né? Não é uma ação que dê o resultado final. Quem vai dar o resultado final é esse contato nas bases. Na medida do possível, fazer mensagens, aí cada as relações pessoais se desenvolvem de várias e várias formas, mas é importante estar em contato, é importante o parlamentar sentir que está sendo procurado pelo setor. E a gente acha que isso é uma ação que a gente deve fazer hoje, e achamos até que fora dos parlamentares, por exemplo, acho que com o Ministério Público é fundamental hoje, é mostrar o que é na realidade a aviação agrícola. Quando fizer dia de campo, ou mesmo alguma operação aeroagrícola fácil de ser visitada, fácil de ser observada, né? Eventualmente seminários técnicos, vamos convidar o Ministério Público, mas vamos convidar parlamentares para eles não ficarem só na informação de boca, na informação teórica. Eles vão lá ver como é que vão ver a precisão, vão ver o controle que há, como é feita a operação. Acho que isso é importante, porque a pessoa, na medida em que percebe essa virtude, a pessoa tende a defender com mais ardor, mais vigor, né?
Alguns aspectos importantes a considerar. É fundamental, e aqui eu já comentei, né, compreender o processo político. Daí é que vai sair, do processo político é que saem as normas que vão nos favorecer ou vão nos prejudicar. Tá? Então, nós temos que entender que o processo político se faz por essa forma, mais ou menos, né, nunca se pode retratar por inteiro, não se consegue retratar por inteiro, mas é mais ou menos no mesmo sentido disso que eu coloquei, de um processo que é um processo complexo, que envolve uma decisão ou várias decisões ao longo de um tempo longo, de uma discussão longa, de interesses políticos, de interesses contrastantes, porque ao mesmo tempo que nós estamos defendendo a aviação agrícola, outros a estão combatendo. E vocês sabem que tem propostas de não haver mais aviação agrícola no Brasil. Então, o convencimento de quem vai decidir isso, dos vários que vão decidir isso, será o fundamental, né, e se faz por esse processo político. Manter vigilância sobre as ameaças do setor, no campo parlamentar, eu quero dizer, nós temos que ficar permanentemente vigilantes, onde vai surgir, como vai surgir, de onde vai surgir alguma proposta que venha a limitar ou proibir a aviação agrícola. Manter articulação permanente com os parlamentares, tanto os deputados federais, estaduais, senadores, vereadores. Hoje nós temos, vocês vão ver, temos muitos projetos de lei e já leis municipais, quer dizer, que lá um vereador resolve apresentar um projeto e consegue aprovar um projeto de lei proibindo a aviação agrícola no município. Então lá não se pode mais atuar. Uma coisa importante, e o SINDAG fez isso aqui muito bem agora nesses últimos anos, é aumentar, ampliar a articulação com entidades do agronegócio, buscar parceria. Então, de repente, nós estamos, em alguns projetos, estamos já irmanados com entidades dos tipo Sindiveg, CNA, as entidades vinculadas ao agronegócio, e a empresas tipo a Singenta, por exemplo, que tem sido sempre incansável na luta contra os projetos de lei que proíbem. Mas essa articulação é importante, porque às vezes eles têm mais representatividade, mais força política, mais força econômica do que o SINDAG, e também é uma forma de aumentarmos os braços, né, da luta, porque é no Brasil todo. Evitar problemas ambientais. Nós tivemos um caso, e aqui não era ambiental o problema, mas todos os problemas, que eu quero dizer é o seguinte, quando ocorre um problema decorrente da aplicação aérea, aquilo fica marcado e fica o setor fica estigmatizado por o fato. Nós tivemos um caso que não era de ambiental. Depois de muito lutarmos, porque o ministro da Agricultura estava sempre viajando, ele viaja muito, estava naquele empenho de aumentar as exportações e tal, e ele ia para a China, ia para a Europa, voltava para a China, para cá. Nós conseguimos, depois de muito tempo, uma brecha na agenda dele e fazer uma audiência. Foi o Júlio, acho que o Mauro, o Gabriel e eu. Fomos conversar com o ministro. Mas na véspera tinha ocorrido, a Polícia Federal tinha apreendido um avião que estaria fazendo tráfico de drogas, um avião agrícola, no Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul. Bom, aí nós começamos, o Júlio começou a falar com o ministro estava meio mal-humorado, sei lá, e ficou, vocês têm que cuidar, porque um avião ontem foi preso com droga e não sei o quê. Então a conversa rumou em torno, só para isso, ficou em torno disso, e a gente não conseguiu aprofundar as questões da aviação agrícola. A questão de um avião que estava fazendo tráfico, podia ser um avião agrícola, podia ser um outro avião, um automóvel, o que fosse,
é um problema policial, localizado, não tem nada a ver com política de aviação agrícola, mas atrapalhou o diálogo. Poucos dias depois eu fui conversar com o chefe de gabinete para tratar de andamento das coisas, e também ele voltou a falar só naquilo, e vocês têm que cuidar, porque eu sou da polícia, aposentado, e eles me dizem as coisas, estava isso, aquilo. O assunto foi difícil encaminhar as questões. Depois, mais adiante, nós conseguimos outra audiência com o ministro, aí sim foi ótimo, conversamos muito tempo, explicamos tudo, as coisas se encaminharam muito bem, as demandas nossas e tudo mais. Mas, na Câmara, quantas vezes a gente vai conversar com o parlamentar e o parlamentar aponta, ocorreu tal coisa, as abelhas estão morrendo, isso e aquilo, as notícias, saiu uma notícia assim, assado. Então, na medida em que a gente consiga evitar esse tipo de coisa, é fundamental para fazer andar as nossas propostas dentro do Congresso. E, onde possível, difundir e demonstrar as virtudes da aviação agrícola. Vamos conversar, vamos mostrar aos parlamentares as virtudes, por que a aviação agrícola é importante, que benefícios na realidade ela traz. Ele não tem essa noção. Também você tem que compreender que parlamentar não entende de tudo, né? Eu não vou dizer que não entende nada, ao contrário, ele entende às vezes de uma coisa, de um assunto, que ele é médico, ele sabe sobre saúde, mas as outras coisas ele vai pelos outros, ou precisa de informação para entender por que se usa a aviação, um avião na agricultura, e que importância isso tem, e que segurança isso tem, etc. Ele não sabe, muitas vezes ele não tem, se não é do setor, ele não tem essa noção. Nós temos uma situação bastante preocupante quando falamos nesse campo da aviação agrícola e do parlamentar, quer dizer, o projeto de lei no Congresso, o projeto de lei estaduais e municipais, e além de restrições político-judiciais. E a gente está no empenho de que os empresários da aviação agrícola se envolvam mais, embora sabemos que isso é um tanto distante da atividade, é muito distante da atividade deles, e um pouco distante, às vezes, da vontade, mas nós temos que fazer uma união do setor todo para enfrentar essas situações que nós estamos tendo. Nós temos eu vou passar agora muito rapidamente, porque é muita informação e não há necessidade de um detalhe, mas nós temos projetos de interesse. O nosso ranking atual, a gente vai acompanhando, isso aqui é de julho agora, nós temos no Congresso Nacional 26 proposições de interesse, que a gente acompanha, vai acompanhando minuciosamente. 13 que são favoráveis a nós ou neutras, que aprovadas virá ou não lei, não vem muito ao caso, não há uma grande interferência no setor. Mas temos 13 que criam restrições ou proibições da aviação agrícola. E nossa luta é para que nenhuma dessas 13 transforme-se em lei. E isso a gente tem então que monitorar. Aí são muitas, esse aqui é um projeto antigo, ele é de 2003, portanto, 15 anos, né? E ele proíbe a aplicação de 2,4-D, ele tem apensado a ele, junto com ele, dois outros projetos que eu vou mostrar, que proíbem a aviação agrícola, e esse projeto está no plenário já há muito tempo, e há 15 anos, ou menos de 15 anos, ele foi apresentado há 15 anos, mas já está há mais de 10 anos no plenário, pronto para voltar no plenário. Nossa preocupação é que um dia alguém ponha em votação, então a gente tem que estar monitorando, porque se puser em votação, nós temos que obter votos contrários a ele para que ele não vire lei, quer dizer, ele irá ao Senado depois. Aí esses dois projetos estão apensados, estão junto a ele, pode ser aprovados qualquer um ou não junto com ele, ou seja, vão ser submetidos ao plenário da Câmara junto. Tem este outro projeto que
também faz a proibição. Esse está na Comissão de Constituição e Justiça já, e está pensado a outro. Aí tem mais esses dois, tem um que tem o apoio do setor, que trata de taxa de juros e financiamento, no Moder Frota. Então, mostrando que a gente vem acompanhando o tempo todo. Tem mais esses, mais esses. Isso tudo a gente acompanha com cuidado, minuciosamente. Aqui outro, esse é o projeto, até já me referi a ele, é do Senado, ele proíbe. Nós conseguimos a rejeição dele na Comissão do Meio Ambiente. Depois, na Comissão de Saúde, Serviço Social, ele foi aprovado por uma circunstância ruim. O relator precisava sair, entregar um mandato, resolveu colocar em votação num dia ruim, e nós achávamos que íamos ganhar ali e perdemos. Então, ele hoje está 1 a 1, para usar uma linguagem futebolística, e está na Comissão da Agricultura e Reforma Agrária do Senado, com o relator. Já conversamos com o relator, já encaminhamos documentação e informações suficientes para rejeitar, mas tem que estar monitorando. E nos estados e municípios passa a ser uma preocupação maior. Hoje é uma preocupação, porque no Congresso, na Câmara e no Senado, nós temos vamos dizer, a luta é igual, não há uma desigualdade. Nós temos a informação imediata, os sistemas eletrônicos da Câmara e do Senado são muito bons, o acompanhamento é feito. O seu colega Napoleão tem uma equipe que faz um rastreamento total, e a gente acompanha. Muitas vezes o projeto, no que foi apresentado antes de tramitar, nós já sabemos o teor dele, já lemos, já preparamos as defesas, definimos, vamos mostrar aos parlamentares, nossos aliados, que esse projeto deve ser rejeitado ou não e tal. Quer dizer, a luta tem igualdade de condição. Já nos estados e municípios é diferente. Nós estamos, também, para usar uma linguagem futebolística, temos levado bola nas costas, né? De repente, quando a gente vê um projeto, já é lei, né? Não, só... Tá bom. Então, aqui o ranking dos estados e municípios. Os projetos de lei estaduais, nós temos 13 estados com 16 projetos de lei que criam restrições ou proibição. Projetos de lei que vão proibir num estado a aplicação, ou vão regular coisas que a lei federal regula, e eles querem regular muitas vezes distâncias, ou menos do que está na lei federal. É apenas um PL que é favorável. No Rio Grande do Sul temos um estado importante, onde tem o maior número de empresas de aviação agrícola do Brasil. No Paraná tem um recente, que entrou agora, começando a tramitar. São Paulo tem 4 projetos, sendo um favorável, que permite a pulverização no combate ao mosquito, mas tem 2 projetos. Então aí é um trabalho grande. Aqui em São Paulo a gente tem feito trabalho muito grande, articulado com as instituições, a Única, por exemplo, que congrega os produtores de produção de cana, e com o Sindiveg, as entidades representativas do agronegócio lá em São Paulo. Teve que se fazer um rush, uma blitz, para conseguir convencer aqui que não deveriam ser aprovados esses projetos, porque eles tramitaram bastante. No Ceará tem um que é um dos mais perigosos, vamos dizer, que já chegou lá mais no fim, sempre favorável à aprovação do projeto. Nós conseguimos, aqui uma ação maior da Singenta, na realidade, mas junto com o Gabriel, acho que esteve lá uma vez, no Ceará ou 2, e se conseguiu segurar, por enquanto, o projeto nessa fase final. No Piauí já tem 2, sendo que um é novo e que tem um apelo grande, porque propõe a não aplicação aérea onde houver
áreas com colmeias, e o Piauí é um estado importante na produção de mel, tem uma produção de mel importante no Nordeste, então vai ser um trabalho grande se conseguir alguma alteração aqui. Tem mais Amapá, Rondônia e Mato Grosso do Sul. Temos projetos de lei municipais, hoje tem 2 projetos de lei municipais tramitando, um em São Mateus, no Espírito Santo, outro em Ribeirão Preto, e aqui é uma dificuldade muito grande, é um apelo que a gente faz ao pessoal da aviação, que está pulverizado, né, está em todo o Brasil, em vários recantos, dar o sinal, identificar onde apareceu um projeto, avisar, tem um projeto, ou estão querendo apresentar um projeto, estão gestando um projeto de lei aqui no meu município, e porque a gente não tem acesso a essa informação, quando a gente sabe, muitas vezes já é lei, né? Difícil de monitorar, né? Quase impossível, são 5.000 e tantos municípios, às vezes tem ocorrido projetos de lei em municípios que não tem, onde a agricultura não tem importância nenhuma, mas é uma lei, será uma lei contra a aviação agrícola, então é mais uma que vai no processo, pouco a pouco ampliando. Já temos 6 leis estaduais aprovadas contra a aviação agrícola, né, ou contra o que trazem restrições, né. Em Goiás tem uma que era uma lei bem rigorosa, depois de um trabalho grande do SINDAG, dos empresários, principalmente do Tiago Textor lá em Goiás, e a Federação da Agricultura lá, conseguiu-se fazer outra lei que redefiniu a coisa, porque a primeira lei era muito, muito restritiva. Minas Gerais tem, no Distrito Federal tem 2, no Amapá, no Ceará, no Acre, todos já têm leis que não tem, afora essa do Distrito Federal, que proíbe a aplicação na área da bacia do Rio São Bartolomeu, e essa aqui também que vedou, mas tem a abertura, as outras não chegam a proibir, mas elas regulam contra a interpretação jurídica do SINDAG, de que quem tem que regular é a lei federal. Eles regulam a aviação agrícola. Temos já 11 leis municipais aprovadas. Essa realmente uma situação complicada. Todos esses municípios têm lei que proíbe, proíbem ou regulam a aviação agrícola volto a dizer, contra a interpretação jurídica do sindicato. E vocês viram que o SINDAG já entrou com adins e outros instrumentos jurídicos no Supremo Tribunal para para que sejam rejeitadas tais leis, mas os municípios foram criando. E se a gente analisar bem, tudo mais ou menos similar. A gente nota, tem um caso que é copia e cola, é uma cópia da outra. E em outros casos, percebe facilmente que há um plágio. Ou seja, e nós temos uma ata de uma reunião de uma comissão estadual de meio ambiente onde está a declaração de uma procuradora que orienta aos municípios para que entrem com projetos de lei contrários, segundo um modelo que ela aparentemente distribuiu. Ou seja, há uma fonte, né, bem clara de incentivo, né, à apresentação de projetos dessa ordem. E nós temos que achar formas mais ágeis de combater essa situação. Aí já conseguimos, ao longo do tempo, várias rejeições, quer dizer, são projetos que tramitaram nos estados e foram rejeitados, já alguns mais antigos, mas com base em várias ações do SINDAG, dos empresários, da área jurídica. Nos municípios também se conseguiu, aqui esses 2 foi uma luta muito grande,
muito grande nos últimos tempos para conseguir era uma blitz do SINDAG, né, junto com as entidades, para conseguir a rejeição desses projetos. Há outros exemplos de restrição fora da área parlamentar, propriamente, fora da área legislativa, propriamente dita. O Ministério Público, lá em Mirante do Paranapanema, tem uma liminar que proibiu a aplicação. No Distrito Federal tem uma portaria do ICMBio que proíbe na APA do Planalto Central. No Maranhão, uma decisão, essa é muito importante, uma decisão judicial que proibiu o uso de glifosato. Então está proibido o uso de glifosato no Maranhão já desde 2013. Esse assunto está na justiça há muito tempo, aparentemente está chegando no final para uma decisão, mas ainda... E agora, recentemente, o Ministério Público vem recomendando ao Ministério da Agricultura que não registre empresas que não tenham licenciamento ambiental estadual, mas alguns estados não dão nem rejeitam, acham que não tem que se manifestar sobre isso, de dar licença ambiental. Então, se o empresário não tem a licença ambiental estadual, porque o Estado diz não vou dar, não preciso dar, e o Ministério da Agricultura não registrar por isso, a empresa não pode funcionar. Isso está um impasse momentâneo, né, que é recente, e é uma recomendação do Ministério Público ao Ministério da Agricultura, mas é uma recomendação que eles têm usado. Estamos recomendando, mas se você não fizer dentro de 60 dias, nós abrimos um processo contra você e tal. De crime ambiental. E as observações finais, viu, doutor Gabriel? Que haverá, no nosso entendimento, vai haver mais demandas de ordem política e judicial, vai surgir mais projetos de lei, vai surgir mais ordens, essa questão ambiental é forte, a questão das abelhas é forte também. Então é necessário que a gente fortaleça a representação institucional do SINDAG. Eu acho que os empresários da aviação agrícola têm que ter essa consciência plena. É importante ampliar o número de empresas associadas, e não só para fortalecer o SINDAG, mas aumentar os braços, né, no Brasil, mais municípios com presença de empresas associadas, e maior participação dos empresários também, dos associados nesse processo político. Ou seja, uma maior necessidade de um protagonismo político do setor. Não podemos ficar alheios, porque na medida em que a gente se omite, outros ocupam espaço e outros vão atuar. Era isso.